Nós vamos, irmãos, para o texto de Atos capítulo 13, versículo 42 em diante. O tema da nossa meditação hoje é prevenção na tendência ou para a tendência de ciúmes. Vamos todos falar? Prevenção na tendência de ciúmes. Vamos falar novamente? Prevenção na tendência de ciúmes. Vamos ler o texto bíblico em Atos capítulo 13, versículo 42 em diante. Assim nos diz a palavra de Deus. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, porque eles tinham chegado numa cidade chamada Antioquia, e eles foram para a sinagoga. Queridos irmãos, o crente quando chega numa cidade, ele não vai procurar os teatros, os museus, os clubes, os pubs, os restaurantes. Ele vai procurar a sinagoga. Hoje nós chamamos igreja. Ele vai procurar o povo de Deus, os seus irmãos e irmãs na fé naquela cidade. E Paulo e Barnabé chegaram a Antioquia e agora eles estavam saindo da sinagoga. O povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Estes conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Seu coração começou a se alegrar só de saber que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Versículo 45. Quando os judeus viram a multidão, ficaram cheios de quê? De quê? De inveja, de ciúmes. E blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram os pós dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, os judeus, as autoridades religiosas judaicas ficaram enfurecidos com ciúmes em relação a Paulo e a Barnabé, quando esses homens pregavam que as bênçãos de Deus agora não eram só para os judeus. As bênçãos de Deus estavam disponíveis para todos, para os gentios, para os estrangeiros, para tantos quantos crescem em Jesus Cristo. E rapidamente os judeus
desencadearam uma oposição sistemática, organizada, antagônica contra Paulo e Barnabé. O texto de Lucas, no capítulo 13, versículo 45 de Atos, que nós já lemos, mas vamos reler, diz o seguinte: quando os judeus viram as multidões, ficaram cheios de ciúme e começaram a contradizer as coisas faladas por Paulo e a blasfemar. Eram homens doutos, eram homens que conheciam as Escrituras, eram homens versados nas profecias, eram homens que conheciam a lei de Deus. Porém, irmãos, quando as pessoas ficam obcecadas com o ciúme, elas demonstram uma percepção errada no tocante às verdades que elas conhecem de frente para trás e de trás para frente, porque o ciúme é uma espécie de cegueira. E, irmãos, muitas pessoas permitem que o ciúme ou os ciúmes, porque nós tanto podemos falar essa palavra no singular, ciúme, como podemos falar ciúmes. Ambas as expressões estão gramaticalmente corretas. E, meus amados irmãos, ciúme é algo que prejudica a carreira profissional da pessoa, prejudica os seus relacionamentos, prejudica o seu crescimento espiritual, prejudica o próprio desempenho, o próprio ministério, o próprio exercício de dons e de talentos que Deus tem entregue para alguém. O que é o ciúme? De acordo com os estudiosos, ciúme é a reação complexa a uma ameaça real ou imaginária, a um relacionamento, uma relação de valor, ou a qualidade daquela relação ou daquele relacionamento. É uma emoção, é um sentimento que se localiza na alma. E o ciúme, ele provoca paura, medo de perder algo. E o ciúme ou os ciúmes envolve sempre 3 ou mais pessoas. Primeiro, a pessoa que sente ciúmes, ela é o sujeito ativo do ciúme. Segundo, a pessoa de quem este sente ciúmes, que é o sujeito analítico ou sujeito passivo do ciúme. E terceiro, a terceira ou terceiras pessoas que são o motivo dos ciúmes. O que, com esse complexo, estão presentes os elementos para a criação do tumulto. E no ciúme, irmãos, estão presentes fatores sociais, fatores emocionais e fatores espirituais. Do ponto de vista social, o ciúme é marcado pelo medo, que pode ser um medo que tem uma causa real, ou um medo que tem uma causa irreal ou imaginária, porque muitas vezes o ciúme, ele decorre de uma mera suposição. Às vezes é algo
do imaginário, é algo da imaginação. Mas a pessoa tem uma sensação, ela tem um sentimento, ela tem um pressentimento, ela tem uma espécie de uma premonição de que ela vai perder algo. Como, por exemplo, ela vai perder o amor da pessoa amada, ou vai perder algo que ela classifica, sinaliza como algo importante e valioso pela sua vida, e que ela vai passar a vergonha perante a comunidade, perante o grupo, de passar por esse prejuízo. De acordo com os estudiosos, o ciúme pode estar relacionado com a falta de confiança da pessoa em si própria, ou a falta de confiança da pessoa na outra pessoa, ou até mesmo as duas coisas juntas. E o ciúme, quando é exagerado, ele pode tornar-se uma doença. Ele pode tornar-se algo patológico. E, meus queridos irmãos, transformar-se em uma manifestação das obras da carne, ou até mesmo em uma obsessão psicológica ou uma obsessão espiritual. Há casos, eu penso, que o ciúme ainda pode ser tratado até mesmo por um psicólogo, por um psiquiatra, por meio de terapias. Mas há casos, meus queridos irmãos, que o ciúme evolui para uma obsessão espiritual. E não há psicoterapia que vá resolver o caso dos ciúmes que evoluiu para algo espiritual. E desde logo eu gostaria de salientar que os ciúmes podem ser um importante ponto de contato para a influência de demônios, para a operação de espíritos malignos, podendo levar a pessoa vítima dos ciúmes a estados de opressão de demônios, que pode ser classificado como depressão. E em casos mais graves, há casos de possessão de demônios. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, para que nós possamos entender isso em nosso espírito. Porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas pessoas passaram por dores e passam por dores da sua vida que não deveriam passar, mas por causa desse sentimento, queridos irmãos, tiveram prejuízos incalculáveis na vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, tanto para que nós estejamos blindados, como também para que, se for preciso, nós sejamos curados nesta noite pelo poder da palavra de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando o nosso desejo,
quando a proposta do Senhor para nós é que nós sejamos homens espirituais, mulheres espirituais, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas havendo entre vós ciúmes e contendas, que é consequência, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? De acordo, irmãos, com o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, que nós encontramos uma lista das obras da carne, objetivamente, o ciúme é uma obra da carne. E quem tem ciúmes de algo ou de alguém, está tratando, vamos chamar aquilo, como se fosse proprietário. E isso é algo carnal, porque nós sabemos que não temos nada nesta vida, nem temos o direito de tratar outra pessoa como um objeto, ou como se nós tivéssemos posse sobre ela. Agora é muito interessante, irmãos, que a palavra grega para ciúmes é desloo, D-Z-E-L-O-O, de onde vem o termo zelo ou cuidado. Então, nós poderíamos até entender que os ciúmes, como um cuidado equilibrado, como zelo, poderia até ser aceitável. Porém, queridos irmãos, a linha de separação entre zelo equilibrado e o excesso, que é o ciúme propriamente dito, é uma linha muito tênue. Na realidade, é uma linha quase imperceptível. Tanto que nós encontramos pessoas que padecem de ciúmes doentio. E elas dizem, não, não é ciúmes, é zelo, é cuidado. Vocês já viram isso? Já viram isso? Pessoas que são ciumentas, crônicas, doentes, sofrem com ciúmes. É igual o cara que bebe, ou que fuma maconha e cheira cocaína. Ele diz, a hora que eu quiser eu largo. A hora que eu quiser eu largo. Então, irmãos, a questão problemática e emblemática está naquilo que a Bíblia chama de arder em ciúmes, que é um sintoma carnal dos ciúmes que está na alma. Mas esse ciúmes que está na alma, ele começa a queimar, ele começa a arder. E os irmãos sabem o que é um sintoma. Eu fico até meio inibido de falar sobre sintoma aqui, porque nós temos aqui o nosso médico. Você vai me corrigindo aí, hein? Pode ser até aqui, não precisa nem esperar terminar o culto. Um sintoma. Amém. Mestrado, doutorado e PhD. Prática não, né? Ah, na prática, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha, vocês que ainda são solteiros, viúvas, viúvos, divorciados, olha, namora mais um pouco. Namora mais um pouco. Faz um gráfico. Faz um gráfico. Faz um gráfico. Não case com alguém ciumento. Porque se abraçar com uma tortura, conscientemente,
Faz um gráfico, faz por escrito. Se tiver dificuldade, pode me procurar. Ou procure a ajuda de um profissional. E faça um gráfico. Vou dizer como Paulo: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, não case com alguém ciumento. Para que se abraçar com a tortura? É melhor ficar sozinho na vida, ser um celibatário, até porque ninguém estará sozinho. Então, irmãos, a questão emblemática e problemática quanto aos ciúmes está naquilo que a Bíblia chama de arder em ciúmes, que é o sintoma. Esse arder em ciúmes é um sintoma carnal. E um sintoma é um sinal presente no organismo em resposta a uma doença. O sintoma não é a doença, mas o sintoma diz que o organismo está reagindo, está dando uma resposta a uma doença. Por exemplo, uma pessoa está com febre. Na verdade, a febre não é uma doença, mas a febre é uma reação do organismo contra alguma anomalia. É apenas um sintoma que pode ter por causa uma infecção, por um vírus, por uma bactéria, por um fungo ou fungos, parasitas. Mas a febre também pode ter por causa um tumor cerebral, câncer no fígado, rins, intestinos, linfomas, leucemia, problemas cardiovasculares, como infarto, trombose, embolia pulmonar, hepatite, doenças reumáticas, etc. E o tratamento, ele terá que ter sempre um diagnóstico em razão da doença base. Então, irmãos, os ciúmes é um sintoma que existe uma doença interna. E a Bíblia revela de uma maneira muito clara que quando o nível de amor de uma pessoa está baixo, não vamos falar estar baixo, vamos falar, quando o nível de amor de uma pessoa está abaixo do normal, essa pessoa, ela passa a arder em ciúmes. Glória a Deus. Os irmãos já estão vendo, né? Que momentos nós precisamos dobrar os nossos joelhos no chão e falar: Senhor, derrama Espírito Santo mais do amor de Deus em meu coração, porque eu estou ardendo em ciúmes, eu estou com o nível de amor de Deus em meu coração baixo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, porque, meus amados irmãos, o verdadeiro amor não tem medo de perder nada. É igual bênção de Deus. A pessoa diz: olha, eu tenho que fazer isso rápido, esse negócio, eu tenho que correr, senão vou perder essa bênção. Engano. Bênção não se perde. As bênçãos é que nos alcançam. A Bíblia diz: se você observar a palavra de Deus, se você cuidar em cumprir as palavras que eu te ordeno, todas essas bênçãos te alcançarão. Não vá na conversa do seu coração, do mundo ou de Satanás, que se você não fizer isto ou aquilo, você vai perder a bênção. Esse é um engano. Pode ser um engano do coração, mas pode ser um engano de Satanás, para que a pessoa tenha uma ação
precipitada e não espere o momento de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus. Bênção, irmãos, não se perde. O que há de vir, pela bênção do Senhor, virá, tendo Ele estendido a sua mão, quem o fará retroceder? Então, o verdadeiro amor não tem medo de perder. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o castigo, a pena. E o que teme, o quê? Ele não é perfeito em amor. Ele está com um nível de amor abaixo do limite normal. Porém, por outro lado, a paixão carnal, seja por alguém, seja por algo, pode ser por um objeto, pode ser a paixão carnal por uma posição, ela não sabe esperar. Por isso, irmãos, uma das características de uma pessoa apaixonada é o ciúme doentio. Já o amor é diferente. O amor, às vezes, começa pequeno, quase imperceptível. Porém, assim como uma semente germina, o amor nasce e o amor vai crescendo dia a dia. É por isso que há uma diferença extraordinária, fundamental entre paixão e amor. Então, a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 5, por exemplo, que o Espírito Santo, eu não coloquei esse texto, que o Espírito Santo sente ciúme de nós. Porém, não é porque essa palavra está sendo usada, utilizada aqui, no sentido de zelo, no sentido de um cuidado total. A palavra não está afirmando e não está sugerindo que esse tipo de ciúmes que o Espírito Santo sente de nós, se puder, eu peço que coloque, não está no texto que eu mandei para vocês, mas se puder eu peço que coloque Tiago capítulo 4, versículo 5. A palavra não está afirmando e nem está sugerindo que esse tipo de ciúme é uma obra carnal, mas está dizendo: Deus tem zelo por nós. Deus está cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes. Glória a Deus! As pequenas coisas em nossas vidas são importantes para Deus. E Deus está no controle das pequenas coisas, mas Ele está também no controle dos grandes acontecimentos em nossas vidas. É o zelo que o Senhor tem por nós, porque Deus, Ele não tem prazer, Ele não quer. Há todo um esforço do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a igreja, os anjos, a palavra, todos estão trabalhando para que nós não nos percamos com o mundo, porque Deus, Ele não tem prazer em perder um filho seu para o mundo. Deus, Ele quer que nós sejamos exclusivamente dele. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz, em 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, queridos irmãos, se a pessoa está com um nível de amor aceitável, essa pessoa não vai arder em ciúmes.
mesmo diante daquilo que poderia ser qualificado como uma ameaça. E vamos, irmãos, atentar que mais de 90% das coisas que geram ciúmes são coisas imaginárias, são meras suposições, são setas envenenadas atiradas por demônios, são dardos inflamados atirados por demônios. Amém, irmãos? Vamos olhar, irmãos, biblicamente, para alguns tipos de ciúmes, como obra da carne sempre, porém, que sempre estiveram presentes na vida da humanidade. Primeiro, ciúmes entre irmãos. Os irmãos que são pais, atentem bem para isso. Ciúme entre irmãos. Primeiro caso, Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Disse para Caim: porque anda carrancudo. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta, à sua espera. Os ciúmes e as consequências. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Se eu fosse daqueles pregadores que falam, cutuca o seu irmão, eu já ia falar, cutuca o seu irmão. Fala para ele ou para ela que ele precisa vencer os ciúmes. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Segundo caso, Raquel tinha ciúmes de sua irmã Lia com Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 1, diz: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja. Uma outra tradução diz: teve ciúmes da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos, ou senão morro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que por causa de ciúmes, nós nunca tenhamos, e que doravante nunca tenhamos também, desejo de morrer. Se não, morro. Terceiro caso, Esaú e Jacó. E aqui quando eu anotei esse versículo, eu fiquei pensando no papel importante que pai e mãe exerce. Isaac amava quem? A Esaú. Porque Esaú se tornou um exímio caçador. E além de caçar, ele também fazia uma comida gostosa. E Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Olha, queridos irmãos, isso nos traz uma chamada de atenção para a atenção que nós dispensamos aos nossos filhos, para que não gere ciúmes, como também, no outro caso, os irmãos de José tinham ciúmes dele. Ele era o filhinho do papai. Gênesis capítulo 37, versículo 11, diz: seus irmãos lhe tinham inveja, mas seu pai guardava o caso no coração. Aqui está falando do sonho que José teve e declarou a seus irmãos e também declarou a seu pai.
O irmão mais velho é um outro caso. O irmão mais velho do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 25 em diante, diz: seu filho mais velho estava no campo, quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E este lhe respondeu: chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Ciúmes. Ciúmes entre irmãos. Um outro caso, ciúmes entre marido e esposa, e vice-versa, entre esposa e marido. Agora, irmãos, cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente se surpreende. Nos primórdios da humanidade, quando o homem tinha ciúmes da mulher, normalmente, comumente, ele simplesmente a abandonava. Porém, queridos irmãos, quando a lei foi estabelecida por Moisés, Deus fez uma ordenança especial no tocante aos ciúmes entre marido e esposa. E o Senhor ordenou que quando isso acontecesse, fosse feito um sacrifício pela mulher, e que ela beberia uma água santa, uma água purificadora, e caso ela não sentisse nenhum mal, ela seria absolvida. Nós vamos ler, porque é muito interessante, esse texto em Números, capítulo 5, a partir do versículo 12. Diz assim, ou melhor, a partir do versículo 11. Disse mais Jeová a Moisés, glória a Deus, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém desviando-se lhe for infiel, e um homem se deitar com ela, sendo isso oculto aos olhos de seu marido, se ela não for suspeitada, ainda que se contaminou, e contra ela não houver testemunha, visto que não foi apanhada em flagrante, se o marido, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar contra a mulher que de fato se contaminou, ou tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar contra a mulher que não se contaminou, porque, como nós vimos, os ciúmes pode ter uma causa real, consequente, e isso é o que ocorre na maioria das vezes, ele é resultado de uma causa irreal e imaginária, de uma mera suposição. Como fazer? O homem, versículo 15, o homem trará sua mulher ao sacerdote, e por ela trará a sua oblação, a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada. Não derramará azeite sobre a oblação, nem sobre ela porá incenso, porque é oferta de cereais por ciúmes. Oferta de cereais memorativa, trazendo a iniquidade
a mulher. Então, o procedimento será o seguinte: o sacerdote fará a mulher chegar e a porá diante de Jeová. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro. Também tomará do pó que está no tabernáculo, que está no chão do tabernáculo, e lançá-lo-á na água. O sacerdote vai fazer essa mistura. Água santa num vaso de barro com um pouco de pó do chão do tabernáculo. Apresentará a mulher diante de Jeová e lhe descobrirá a cabeça e lhe porá nas mãos a oferta de cereais memorativa, que é a oferta de cereais por ciúmes. O sacerdote terá na sua mão a água de amargura que traz consigo a maldição, far-lhe-á jurar e dir-lhe-á: se nenhum homem se deitou contigo, e se tu não te desviaste para a imundícia, estando debaixo do domínio de teu marido, se livre desta água de amargura que traz consigo a maldição. Mas se tu te desviaste, estando debaixo do domínio do teu marido, ou se estás contaminada, e um homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição. Ele dirá: Jeová te ponha por maldição e por praga entre o teu povo, quando se fizer que se consuma a tua coxa e enche o teu ventre. A mulher vai beber essa água. Esta água que traz consigo a maldição entrará nas tuas entranhas e fará que enche o teu ventre e te consuma a tua coxa. A mulher responderá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e as apagará na água de amargura e fará que a mulher beba a água de amargura que traz consigo a maldição. E a água que traz consigo a maldição entrará nela e se tornará amarga. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de cereais por ciúmes e a moverá diante de Jeová e a trará ao altar. Tomará um punhado da oferta de cereais como o memorial da oferta e queimá-lo-á sobre o altar. Depois fará que a mulher beba a água. Tendo feito que ela bebesse a água, se for contaminada e tiver cometido uma transgressão contra seu marido, a água que traz consigo a maldição entrará nela, tornar-se-á amarga, inchará o seu ventre e consumirá a sua coxa. A mulher será por maldição entre o seu povo. Se a mulher não for contaminada, porém for limpa, então será livre e conceberá filhos. Esta é a lei dos ciúmes. Quando uma mulher, estando debaixo do domínio do marido, de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando um homem, tomado de um espírito de ciúmes, se abrasar contra a sua mulher, ele apresentará a mulher diante de Jeová, e o sacerdote fará que se cumpra com ela toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, e aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. Qual a lição, irmãos, que depois de tantos séculos nós podemos tirar aqui desse texto? A lição que nós podemos tirar é que todas as questões devem ser entregues a Deus e devem ser tratadas na presença do Senhor, segundo a direção do Espírito Santo. Amém, irmãos?
Agora, vamos falar francamente, nós, povo de Deus, que estamos no mundo, mas não somos do mundo, comumente, nós nos valemos da ação do mundo para resolver os nossos problemas. Não estamos falando que hoje nós vamos pegar esse texto e o irmão que está desconfiado da irmã, e agora a irmã que está desconfiada do marido, vai trazê-los aqui e nós vamos preparar essa água para que eles tomem. Não, não é isto. Porém, nós precisamos lembrar, por exemplo, que o caso de Ananias e Safira, que mentiram perante o Espírito Santo e imediatamente caíram em óbito. Não ocorreu no regime do Velho Testamento. Ocorreu no tempo da graça. Ocorreu na época do Novo Testamento. Há uma passagem no livro de Isaías, capítulo 41, e versículo 1, que diz assim: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos juntos a juízo. Uma outra tradução diz: o tribunal. Aqui está falando do tribunal divino. O tribunal de Deus está pronto para julgar. E no versículo 21 diz: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões. Trazei as vossas razões perante mim, diz o rei de Jacó. Amém, irmãos? O tribunal de Deus continua em plena operação. O tribunal de Deus nunca se fechou, nunca entrou em recesso. A balança de Deus continua colocada. E Pedro disse em Atos capítulo 10 e versículo 42, que Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Amém, irmãos? Então, o nosso comportamento diante de determinadas circunstâncias da vida não é o comportamento do mundo. Os irmãos podem dizer amém. Levante a sua mão e diga graças a Deus. Agradeça a Deus porque o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo está livrando você de grandes males na vida. Bendito seja o Senhor. Há um outro caso, irmãos, é apenas exemplificativo esses casos de ciúmes que eu estou trazendo para os irmãos, e nós estamos olhando casos bíblicos de ciúmes. Ciúmes de liderança ou de uma liderança. Os irmãos sabem que em razão do trabalho que Moisés desenvolvia, Moisés estava sofrendo de um esgotamento. E o seu sogro lhe deu um conselho. E ele buscou a Deus, que seria para que ele dividisse aquela carga e não levasse aquela carga pesada sozinho. E Deus o orientou para que ele selecionasse 70 homens de confiança, 70 homens experimentados, 70 homens amadurecidos, 70 anciãos, 70 príncipes. E Deus colocaria do mesmo espírito que estava sobre Moisés, sobre aqueles homens, para que aqueles homens
trabalhassem na liderança de Moisés, mas trabalhassem com a mesma mentalidade, o mesmo sentir, o mesmo fervor que Moisés. E quando o Espírito de Deus se moveu sobre aqueles 70 homens, a Bíblia diz que depois 2 deles continuaram profetizando no arraial. Vamos ler Números capítulo 11, versículos 26 em diante. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda. E profetizavam no arraial. Glória a Deus. Deus vai onde você está. Oh, glória a Deus. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha, irmãos, eu quero louvar a Deus. Nós temos aqui pastores, tem o pastor Paulo, o pastor Marcos, o pastor Wesley, o pastor Luciano, o pastor Juliano, pastores que estão aqui conosco, e assim, pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos blindado desse sentimento de disputas, deste sentimento de ciúmes. E eu tenho falado para os jovens que estão em outras atividades laborais aqui da igreja: olhem para nós, olhem para o nosso procedimento, porque onde Deus colocou você, o que Deus determinou para você realizar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no ministério, seja em que âmbito for, Deus garante. Aleluia. Ninguém vai tomar o seu lugar. O que Deus projetou para você fazer, você vai fazer. Agora, ore para que Deus traga e cerque você de pessoas mais santificadas, de pessoas mais usadas por Deus do que você, de pessoas com maior sabedoria do que você. Se você é músico, peça para que Deus traga pessoas que toquem melhor do que você. Glória a Deus. Pessoas que sejam mais espirituais, mais usadas por Deus, contanto que você seja o máximo usado por Deus, da forma que Deus projetou para a sua vida. Então Moisés disse: que é isso, o Josué, filho de Num? É aquele Josué que nós pregamos tanto sobre ele. Foi ele que foi lá: Moisés, proíbe. O que é isso, Josué? Que é isso? Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Aleluia! E que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor por esta palavra, irmãos. Glória a Deus. Uma outra espécie de ciúmes, irmãos: ciúmes cultural. Ciúmes cultural. O povo judeu, eles achavam que eles tinham uma cultura superior aos outros, e que eles eram mais dignos, mais santos
do que os outros povos. As pessoas aceitavam a graça, os judeus aceitavam Jesus, mas conservavam em seus corações essa superioridade. Romanos capítulo 10, versículo 19, Paulo diz: mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Esses gentios, não, eles não são povo, nós é que somos o povo. Estamos falando dos judeus que aceitavam a Jesus. Nós é que somos os destinatários da promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E esse sentimento, irmãos, de superioridade ou de exclusividade gerou neles ciúmes de outras gentes, de outras culturas que também foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que também foram alcançados pelo Evangelho. E Paulo escreve em Romanos capítulo 11, versículo 11, novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Agora, queridos irmãos, esses tipos de ciúmes, como obra da carne, às vezes começa desde o berço. Agora, queridos irmãos, o ciúme é um comportamento que às vezes é ensinado nos lares. Há lares que são escolas para ensinar os filhos a terem ciúmes. E as crianças percebem, as crianças aprendem, e as crianças começam logo a praticar ciúmes. E depois levam isso para a vida profissional, levam isso para a vida social, levam isso para o casamento, tornando-se às vezes pessoas doentes. E onde ficaram doentes? Ficaram doentes desde os seus lares, ficaram doentes desde as suas casas. E os seus relacionamentos se tornam relacionamentos difíceis e trazem consequências inevitáveis. Porque o pecado, irmãos, as obras da carne, sejam elas em grande escala ou em pequena escala, sempre traz as suas consequências, e às vezes consequências inevitáveis, e às vezes consequências, sob certo ponto de vista, irreversíveis. Porque até quando, meus queridos irmãos, há o perdão, há a restauração, ficam, irmãos, as marcas, ficam, irmãos, os prejuízos. E a palavra do Espírito Santo para nós é: sede santos em toda a vossa maneira de viver. Santo em toda a maneira de viver. Porque Deus disse: se você for santo, amanhã farei maravilhas no meio de vós. Porém, quando a pessoa se arrepende e busca a Deus, ela passa a viver de uma forma diferente, e ela pode ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Eu anotei aqui 2 consequências do ciúme, também a título exemplificativo. O primeiro, furor. Provérbios capítulo 6, versículo 34. Porque o ciúme excita o furor do marido. E às vezes isso vai ficando acumulado. E o próprio texto bíblico diz: e não terá compaixão no dia da vingança. Bíblia, hein? Bíblia, hein?
Bíblia. Quando uma pessoa sente ciúmes, ela sente uma raiva descontrolada e ela descarrega essa raiva descontrolada perante o outro. Que essa raiva, ela poderá ficar acumulada, e o texto está dizendo que o ciúme excita, ele amplia o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Um exemplo é a ira de Deus contra a idolatria do povo, Ezequiel capítulo 16, versículo 38, onde Deus diz: eu a condenarei ao castigo determinado para mulheres que cometem adultério, que derramam sangue. Trarei sobre você a vingança de sangue da minha ira e da indignação que o meu ciúme provoca. Versículo 42 diz: então a minha ira irá contra você, diminuirá. Então a minha ira contra você diminuirá, e a minha indignação cheia de ciúme se desviará de você. Ficarei tranquilo e já não estarei irado. Uma outra consequência é a morte. Cantares capítulo 8, versículo 6, diz: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Aqui está falando que tanto pode acontecer a morte do amor, ou seja, a pessoa deixa de amar a outra por causa dos ciúmes, como também a morte do relacionamento que não suporta os ciúmes, além de, nós sabemos de crimes passionais, de casos extremos, de ciúmes que literalmente resultam em morte. Queridos irmãos, nós precisamos pedir a Deus misericórdia. Primeiro, para que Deus nos livre da sua ira por causa do pecado e também da morte, que é a pior consequência do pecado. E para concluir, irmãos, eu entendo que há duas coisas que o Espírito Santo está nos falando expressamente nesta noite. A primeira é: cuidado com as consequências do ciúme. E a segunda é: você pode vencer o ciúme. Paulo nos diz em Romanos capítulo 13 e versículo 13: andemos dignamente, já lemos, estamos relendo, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Para a sociedade, irmãos, onde nós vivemos, essa obra da carne, denominada ciúmes, é um desvio de comportamento tolerável. É um desvio de comportamento que as pessoas acham normal. E as pessoas até dizem: não, eu sou assim. Isso é do meu temperamento. Isso é do meu jeito de ser. Eu não posso mudar. Mas eu quero dizer aos irmãos, em geral, se a pessoa refletir, se a pessoa buscar a Deus, através da palavra de Deus, a pessoa pode mudar, porque a palavra de Deus pode renovar a mente, e não, obviamente, porque a obra de Deus é uma obra completa, não é somente em relação aos ciúmes, mas em relação a todo o restante do caráter, do comportamento, do temperamento, da personalidade. A palavra de Deus diz
em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17, que quando alguém está em Cristo, literalmente essa pessoa é transformada em uma nova criatura. E como nós já vimos, o melhor remédio para vencer os ciúmes é conhecer o que Paulo em Romanos, ou melhor, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele chama de um caminho sobremodo excelente, quando ele diz: eu vou apresentar a vocês um caminho ainda mais excelente do que tudo quanto eu tenho falado até agora, se referindo ao amor puro e verdadeiro, o amor que vem de Deus. No texto que nós lemos, nós vimos que os judeus ficaram enfurecidos de ciúmes em relação a Paulo e a Barnabé, quando eles pregaram que a bênção de Deus não era só para os judeus, que a bênção de Deus estava disponível para todos, para os gentios. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que esta palavra nesta noite seja como um farol que se acenda na nossa mente, para que nós sejamos livres em nosso espírito, mas principalmente em nossas almas, deste sentimento que se traduz por obras da carne, chamado ciúmes. Eu quero pedir que, por favor, todos nós estejamos de pé para um momento de oração. Glória a Deus. Eu vou pedir que você coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Você também que está conosco pela internet, coloque a mão sobre o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Os bons pensamentos e os maus pensamentos procedem também do coração. Até mesmo os crimes procedem do coração. Senhor, nós ouvimos nesta noite a Tua palavra. Recebemos, Senhor, com temor. Recebemos também com alegria a Tua palavra. Porque a Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, é a nossa nutrição, é a nossa alimentação. A Tua palavra é medicina, Senhor, para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. A Tua palavra, Senhor, quebra posições mentais fortemente, Senhor, solidificadas em nossas mentes. Porque a Tua palavra destrói fortalezas. A Tua palavra nos traz transformações no nosso modo de pensar, nos nossos processos mentais, na nossa percepção, no nosso raciocínio, mas também no nosso olhar, no nosso pensar, no nosso raciocinar. E voluntariamente, Senhor, nós estamos abertos para que a Tua palavra seja escrita em nossos corações. E a Tua palavra, Senhor, venha a nortear cada pensamento, cada atitude, cada decisão. Ó Senhor Jesus, nós estamos abertos à Tua palavra. Escreve em nossos corações, para que nós não pequemos contra Ti. Nós queremos andar na palavra. Nós queremos andar no Espírito. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas debilidades. Ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, para que nós possamos, Senhor, alcançar este patamar espiritual, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Cremos verdadeiramente que a palavra do Senhor está promovendo em nós a santificação, o crescimento espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor.